Olá, amigos da TV Cidade, mais um Cidade Aberta com o nosso amigo e companheiro de sempre, Senair Gomes da Silva. Hoje veio munido de 1822, Senair. O que é isso, companheiro? Pois é, saudação especial a todos. Eu estou lendo o livro 1822, escrito pelo Laurentino Gomes, e li o 1808, emprestado pelo meu amigo Ricardo Ló. Olha aí. Meu abraço carinhoso de irmão para irmão, que o Ricardo Ló, bom, tu conhece bem. Sim, participa toda semana com ele na Miriam, né? Olha aí, eu faço comentário na Miriam de manhã, mas toda semana também no Tribuna de Esporte. A gente não entende nada de futebol, mas a gente fala sobre futebol. Que bom! Até sobre futebol se fala. E o Ricardo é um parceirão. Sim. E ele me emprestou o 1808, agora o 1822, e o 1889 vai ser depois. Vou ler na sequência. Mas o que eu quero dizer, para quem nos acompanha, que a maior vergonha de um país está relatada nesses livros, que é a escravidão no Brasil. O que eles fizeram com os escravos, com os inconfidentes, a repressão sofrida pelo governo, pelos habitantes do Brasil, quando veio a família real, em 1808, quando foi embora e houve aquelas revoltas contra o poder central, né? Contra os portugueses, a expulsão das tropas portuguesas daqui é uma coisa assim de arrepiar. Tu imagina brigar, cortar a cabeça do cara, enfiar numa madeira e deixar lá no tempo até se deteriorar. E não era um nem dois, foi Caneca, passou por isso. Depois com o Tiradentes. Intimidando os adversários. Intimidando, quer dizer, é um terror, né? Um terror. Botaram o terror mesmo. E tinha muita gente que defendia por questões... Poder econômico. Poder econômico. O escravo não custava quase nada. Ontem eu vi um filme sobre a Revolução Espanhola. O presidente no poder, na época, em 1929, ataca um trem, mata todos os militares para pegar os rifles para dar para os contra, para depois poder dar um novo golpe de Estado. Que loucura, né? Então a política é desgraçada. O que é o poder e a sede de poder? A gente fica pensando, por isso que na juventude todos nós somos um pouco comunistas. Sim. Porque a gente acredita num sistema de igualdade, onde todos são iguais. Só que ele não existe, nunca vai existir. Muito difícil. Que ninguém é igual. Pelo próprio DNA, todos nós somos diferentes. Então, eu acho que a igualdade em termos de... Eu sempre falo isso, e depois vamos falar sobre a eleição americana, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Todos nós somos iguais perante a lei. E eu gostaria que fosse perante as oportunidades também. Mas é difícil. Porque aí vai sobressair o mais esforçado, o mais inteligente. Nós não somos todos inteligentes iguais. Tem gente que pega qualquer problema e ele resolve e você demora um dia e não resolve. Sim. Mas eu sou da seguinte teoria, assim, né? Qualquer um tem o poder de ter o mesmo conhecimento e a mesma inteligência, desde que foque naquilo. Mas eu não vou por essa linha por um detalhe muito simples. Cada um de nós, é só observar, tem habilidades para algumas coisas e inabilidades para outras. Mas por escolha ou por... Não, o hábito faz o monge, né? Não, mas assim, eu acho que um pouco é genética e um pouco é o meio que te faz. Nem todo um e nem todo outro. Os dois se completam. E vamos, exemplo de um jogador de futebol. Sim. Você treinaria 60 anos, seria um bom jogador. Eu a mesma coisa. E talvez o Bruno a mesma coisa. E tem outros que já nascem com aquele dom de fazer espetáculo. Mas tu viu que todos eles sempre treinaram muito? Não, isso faz parte... Desde dos dois Ronaldo. Não, isso o Pelé, não sei. Que faz parte do aprimoramento. Mas o dom tu tem que nascer com ele. Sim. Eu pego uma gaita e vou ficar 30 anos treinando, não vai sair nada. O nosso amigo que trabalhou contigo, o Menzen, disse que era um baita. Eu nunca vi ele tocar, mas disse que era um baita de um gaita. Sim, com 6 anos, 8 anos. Então veja que são coisas completas. A gente não é igual nunca. Claro que nunca seremos iguais. Ainda bem, né? Ainda bem, por favor. Então é um livro que tu recomendas? Recomendo. Eu gostei muito do primeiro, li na sequência, agora estou lendo esse aqui também, eu vou lendo na sequência. Eu tenho muitos livros ainda engavetados que eu pretendo começar a ler de novo, porque a gente vai... Quando tu começa a ler, tu não para mais. É um hábito. É um hábito. E um bom hábito. Infelizmente o celular tirou um pouco desse hábito da gente. Tirou porque a gente não consegue... Eu, por exemplo, quando vou ler, eu deixo ele não desligado, mas deixo lá num canto.
lá no quarto, eu vou ler na cozinha, eu deixo ele na cozinha, eu vou ler no quarto. Eu me distancio dele. Porque o WhatsApp, o próprio Facebook te prende um pouco. Sim, tem muita informação. Muita informação. A gente procura fazer pesquisa para ver se aquelas informações que tu recebe via redes sociais, se elas se confirmam ou não. Então isso também porque é responsabilidade. Eu tenho certeza, já errei diversas vezes aqui. Às vezes por falta de tempo de conferir. E muitas vezes a gente vai conferir a informação e também não consegue. É difícil. Hoje nós temos tudo na mão, tudo. E hoje, antes de ir para o Tribuna do Esporte, eu fiz uma pergunta para o Google. Qual é o aproveitamento do Guilherme do Torrense? O Domi, que saiu do Flamengo, foi mandado embora. Foi uma briga eu não consegui. Eu mostrava coisas e não a pergunta que eu fiz. Aí, lá pelas tantas, eu descobri que ele fez quase 64% de aproveitamento, mas eu não lembro exatamente quantas derrotas ele teve, se eu não me engano foi 4 só, 8 empates e tantas vitórias, com aproveitamento desse tamanho, sendo o terceiro, mas junto com o Inter e com o Atlético, foi mandado embora. Não dá para entender. Mas o futebol é assim, né? E a torcida cobra muito. E é mesmo que o nosso treinador do Inter, pedir para ir embora, para um time bem menor que o Inter, não sei se para ganhar a mesma coisa ou não, mas aí agora a gente fica descobrindo que ele não tinha mais ambiente. A própria diretoria não apoiava mais, ele andou brigando e reclamando publicamente. Ao contrário do Grêmio, né? Que o presidente disse, enquanto o Renato estiver ganhando, ele manda. Mas tá certo ele. Eu te pergunto, alguém manda melhor que o Renato? Mas qual é o objetivo? O objetivo é o resultado. O famoso Chiachi, que já dizia isso. Sim. Né? Um grande médico. É o resultado. Bruno, dá uma olhada nesse aqui, ó. Titãs da História, que fala desde dos grandes presidentes, dos grandes ganhadores da guerra, como do Khomeini, de todos esses, né, os bandidos aí da história, o Hitler. Tem, às vezes é uma página, muito bom, tem muitos, né? Um deles, por exemplo, aqui eu vou ler para chamar a atenção, para ver se as pessoas que se interessarem pela leitura, né? Heródoto. Como é que é o nome do homem? Heródoto. Tá. 484 depois de Cristo, 420 antes de Cristo, né? Escrevo na esperança de, assim, preservar da decadência a lembrança do que os homens fizeram. Esse livro aqui resume para mim isso, né? Porque, vou escrever sobre Hitler, nós temos que escrever muito sobre ele para nunca mais repetir o que ele fez, né? Capone foi pego não pelos seus crimes, mas pelo imposto de renda. É possível ir mais longe com uma palavra gentil e uma arma do que apenas com a palavra gentil. A arma ajuda às vezes, mas às vezes atrapalha. Capone, né? Esse é um baita de um bandido, né? Não será esquecido tão cedo. A máfia. Enquanto outros que fizeram tanto bem para a humanidade são esquecidos, né? Assim como as coisas boas a gente... Mas com certeza é mais fácil você esquecer um cara que fez o bem do que aquele que fez o mal. Que pena isso, né? É uma pena, mas é natural. Eu chamo isso de preservação do ser humano, porque a gente, às vezes, eu nunca parei para ver um acidente no trânsito, né? Ou quando dá um incêndio, um acidente forte, uma morte trágica, as pessoas têm necessidade de ver, né? Além de ver, comentar. O comentário é bem maior do que se for outro tipo de coisa. O acidente, essas coisas... ficam gravadas também na memória. Eu lembro que lá onde a gente morava, era sempre a mesma coisa. Era ir trabalhar, voltava para casa, tratar os bichos, lavar os pés e a cara e dormir. Mudava a rotina fim de semana, o lixo. Mas não. O fim de semana a vaca não sabia que era fim de semana. O porco também não. Então a gente tinha essa rotina. Às vezes domingo à tarde se jogava um pouco de futebol com a lima ou com uma bergamota verde, alguma coisa a gente achava... Uma bexiga de porco. O porco morria demorava a morrer um porco ou uma vaca. Então era muito rotina. Lá pelas tantas, um irmão matou o outro. Fez uma espera e matou. Aquilo foi assunto para muito tempo. Depois o cara foi atravessar o Rio das Antas remando e o rio estava um pouco mais forte, ele caiu, morreu afogado, não sabia nadar, morreu afogado. Foi assunto para achar o cara 12 dias na beira do rio até encontrar. Então, assim, era assunto... Como as pessoas repetiam aquilo lá. Morria uma pessoa e ficava falando do morto
Preservação da vida, evitar acontecer de novo. Mas é que não tinha como, não tinha assunto. Hoje, ao contrário, a gente não consegue lembrar o que aconteceu ontem ao meio-dia. É muita informação. É muita informação, é muita coisa para a gente pensar, lembrar. E isso se chama convívio. Sim. Tu conviver com as notícias do dia. Então a gente fica... Nós temos que aproveitar e lembrar delas hoje, porque amanhã já tem outra coisa nova. Sim, sim. Então, para quem viveu esse período, isso é gostoso demais. Sim, sim. É muito bom ter tudo isso para falar. O que tu destaca mais do 1822? Eu tô no início ainda, mas é as dúvidas do Dom Pedro. Ele fala do dia da proclamação da República, da proclamação não, da independência do Brasil e de Portugal, é diferente. E que ele estava a cavalo, com problemas estomacais, mas aí conta em detalhes. Sim, sim. Nada daquele bonito na beira do rio lá. Não, aquilo lá é o Vitor Meirelles que pintou. É. Tu sabes que esses pintores merecem o nosso respeito, nossa admiração, porque olha em que época eles fizeram isso, né? Pintar um quadro onde ele retratava Batalha Naval. Sim. Tem isso em quadros pintados. Sim, né? sim. Eu lembro de um caso que o cara dava uma fazenda, um rei dava uma fazenda para que pintasse o quadro e ele ficasse bonito. E quando pintava o quadro, ele mandava matar o cara. Aí um fez e ganhou a fazenda. E todo mundo queria saber. Qual era o segredo? Qual era o segredo? Ele pintou o rei caçando com uma espingarda e escondia o nariz que era torto. E todo mundo ficou rico. Querendo fazer ele igual. Ele igual. Então, assim, além de ser um bom pintor, ele era esperto. É isso aí. Ele era inteligente. E eu acho que essas coisas, por exemplo, da história do Brasil, nos remete à história americana também, em muitos momentos. Como era recente a independência dos Estados Unidos, que foi em 1779, se eu não me engano, uma coisa assim. A queda da Bastilha, a independência americana, foi tudo muito perto. Aí o que acontece? Como houve a formação de um país, através do seu Thomas Jefferson, tá? Escreveu uma Constituição que vale até hoje, praticamente é a mesma. Sim. Se consolidou uma democracia com bases muito sólidas, se fala muito. E hoje a gente faz uma reflexão, inclusive chamando a eleição americana, que ainda não terminou. Ainda estão nessa... Eu acho, minha avaliação, que dificilmente a justiça vai tirar a vitória do seu Joy. E tem um detalhe, independente se ele for o presidente ou se for o Trump, através da justiça, que consiga provar que ele ganhou mais votos, então é justo que ele continue. Agora, eu quero dizer que o Trump perdeu a eleição por ele mesmo. Sim. Brigou com o próprio governo, comprou briga com o mundo sem necessidade. Ele é o nosso Bolsonaro, devidas às proporções, né? Sim. Ele simplesmente atropelou. Porque se ele faz um mínimo de política da boa vizinhança, porque invadiram a Crimeia, ele já ameaça a Rússia. Fez não sei o que. Não, temos diplomacia. Até porque, né, ele na economia americana, ele revigorou, deu emprego, valorizou a América. Né? Ele já disse na posse que América primeiro. Né? Exato. Só que, vamos dizer, exagerou. Sim. Exagerou na dose. Mas eu acho que é a idade que deixa o cara assim, né? Ele já tem 70 e vários, né? Mas não está na idade de ficar caducando, não. E mas que fica com pouca paciência. E a liturgia do cargo, ser presidente da maior potência... Tem que incorporar, né? Não, por favor. E os conselheiros. Aí ele arranjou confusão com os negros, arranjou confusão com os latinos. O pessoal que veio de outros países como imigrantes, ele separou criança dos pais. Então ele fez algumas coisas. E aí, a grande inteligência do Joy, que eu não chamo de Biden, porque chamo de João do Biden. Então a gente que é do interior tem uma certa dificuldade. Então o Joy, ele foi muito inteligente convidar essa senadora, primeira mulher para ser vice, e além de ser a primeira mulher vice, é negra. Tá? Filha, olha bem o detalhe, ela é filha de uma indiana. Tu pensa no indiano, o que tu lembra? É a magreza com muito espírito. Eles são muito cabeça. Calma, muita tranquilidade. E aí tu casa com um jamaicano. Todo agitado, todo doido. Acho que até era meio metaleiro, sei lá, o pai dessa moça. Aí ela fica, separaram muito cedo. Não ia dar certo. Não ia dar certo mesmo, né? E
E as gurias são criadas dessa forma. Ela vai, se joga de cabeça, estudar, trabalhar, essa Kamala. O outro nome Harris. É mais fácil. O Harris, Kamala Harris. E ela vai, se joga de cabeça, advogada. Bem sucedida. Se dá bem como advogada. Ela é muito, tem carisma muito bom, né? E aí ela vai ser procuradora do estado da Califórnia. Já pensou? Bom, não é qualquer coisa. É um dos maiores dos Estados Unidos. Né? Eu acho que que é o mais rico. E aí depois ela vai ser senadora pelo estado. Isso a credencia a ficar na vitrine. Com certeza. E aí o cara, inteligentemente, convida ela para ser vice. Tudo o que o pessoal queria. Uma negra, pelos negros que vivem nos Estados Unidos e pelos problemas que vinha acontecendo já com o Trump. Aquele caso do cara que foi morto com o pé no pescoço, sufocado. A polícia americana é muito violenta. Então o que acontece? Esse racismo vem de longa data e parece que dá uma arrefecida, depois volta tudo de novo. Essa é a chaga americana. Coloca essa mulher como vice, ela é inteligente, souberam fazer uma boa campanha e muito americano dizia na hora da campanha que votaria nela. Entende? Votaria nela. Até porque o Joy também tem a idade do Trump ou mais, né? Mais. Então ele, e segundo o que se fala nos Estados Unidos, em muitas rodas de amigos, é que ela vai mandar, ela vai comandar, ela vai administrar o país. Aí vem aquele detalhe, depende muito do Congresso, que está exatamente dividido ao meio, e vai ficar difícil, inclusive, se o Trump for voltar, que eu não acredito. O que eu quero chamar... não volta mais, até porque ele vai ser preso agora. Se duvidar. Eu acho que... O que eu quero falar com essa eleição americana? A maturidade de uma democracia. Porque aconteça o que acontecer, o país já começou, o próprio partido do presidente Trump já começou conversas com o atual presidente para que, como eles podem, pensa bem, a cúpula do partido já está conversando como eles podem contribuir para um governo melhor, para um diálogo melhor, porque o Trump não tinha muito do diálogo. Não, era comando minha. Então, me parece que isso chama maturidade de uma sociedade, maturidade de um povo. Então, vamos chamar a eleição americana para farroupilha. Tu já imaginou se o prefeito que ganhar, todo mundo for contra ele? Não era isso que eu queria, não. Ele vai ser o prefeito de todos os farroupilhenses. O Joy disse isso lá agora recentemente. Mas isso é comum. O incomum foi o Trump não ter cumprimentado. Claro, ele está com esperança de notícia. Eu acho que é o jeito dele. Também. Se ele entende que tem algum problema, tem que procurar. E não foi só por isso, já aconteceu. Uma ou duas cidades reverteu já, né? Então onde... Ele não ia fazer um blefe desse tamanho também, né? Falaram na questão da marca d'água, das cédulas. É possível. O fato é que mesmo que ele consiga reverter, o país está bem dividido. Mas dividido de uma forma que um continuando ou o outro assumindo, o país vai andar e as pessoas vão ajudar. Não vai mudar muito. Não vai mudar muito. Só com um detalhe. A prova de que o mundo estava esperando o Joy, já aconteceu nas bolsas de valores. Sim. Você viu a brasileira? Sim, todas, né? Se tivesse ações até da Petrobras, mas do Bradesco, ontem, foi o banco que o senhor trabalhou, até 10% deu das ações. Olha só, é um rendimento fantástico num dia, né? Um dia. Hoje era a hora de fazer caixa. Até porque é o seguinte, né? Voltando ainda lá para nós usar como exemplo aqui, né? O Obama ficou 8 anos. E o que ele fez de tão errado? Né? O que ele é criticado é a aproximação com os ditadores. Sim. Como a América é uma democracia, estou falando como exemplo do mundo, e eu até fiz uma brincadeira no meu comentário ontem de manhã, que o meu sonho é ver um negro disputando na China, o governo chinês. Impossível hoje. A CUT se instalando na China, o Edir Macedo montando a igreja na China. Não, isso ele tem lá já. Você já tem? Já tem. Acho difícil. Não, já tem. Mas então o homem é cuera. Não, ele vai dançar conforme a música local, né? No Japão eu sei que ele tem bastante igreja. Não, na China ele também já tem. Mas é o homem mais rico do mundo hoje, o Edir Macedo. Mas até porque não declara, não paga imposto, né? É a grande vantagem. Mas os negros não têm, né? Não, é pouco.
O meu sonho é que os negros consigam habitar É difícil. o território. É uma cultura muito louca, né? E outro detalhe, o medo que a gente vamos dizer, chegou a ter, que a China fosse uma ameaça para o mundo, até pode que um dia aconteça. Mas a China hoje, nesse momento, está mais preocupada em resolver seus problemas internos, que é a alimentação de toda aquela gente. E segurar todo esse povo, né? Porque está começando a pipocar. À medida que tem muito rico lá e muito pobre, né? Os ricos estão está começando com 3, 4 Ferrari, né? A coisa está começando a incomodar. Isso cria uma... O Xi Jinping não está muito tranquilo, não. Isso cria uma concorrência natural do ser humano. Natural. Né? Como é que um tem tanto e outro não tem? Isso que desde o tempo dos reis que isso vem assim. Né? Mas eu acho que se tem que acontecer alguma coisa, teria que começar a mostrar isso um pouco rápido. Porque o mundo todo, eu cansei desse negócio aí, o americano que... Só que não é bem assim, o americano tem os problemas deles também para resolver, o Israel tem seus problemas, Como tem, né? O Khomeini tem seus problemas do seu país, graças a Deus finalmente pararam de se jogar foguete, né? O mundo árabe com Israel está muito quieto agora, então me parece que o que a gente precisa é de paz mundial. Cada um no seu terreno, mas contribuindo e recebendo contribuição dentro das necessidades de cada povo. Claro. Acho que isso que precisa. Acho que, de novo, cada um com as suas dificuldades. Com todo esse conhecimento que a gente tem hoje, ter guerra ou ter fome que nem tem na África, o próprio nosso Nordeste ali, né? O nosso Nordeste está praticamente, eu vou dizer uma coisa, hoje o Nordeste está muito diferente do que era há 10, 15 anos atrás. Mas tem muita pobreza. Ainda tem. O povo lá se contenta com muito pouco, né? E as periferias das nossas cidades. Eu me preocupo muito mais com a periferia de São Paulo, as favelas, Rio, né? As favelas, todas essas cidades, porque mesmo no Nordeste, você vai... Fortaleza é um espetáculo, você vai qualquer outra capital, São Luís, agora anda 5 quilômetros longe. É uma miséria desgraçada. Claro que o nordestino ele vive melhor do que o miserável daqui. Sim, por causa do clima, clima, ele não passa né? frio. Lá ele põe uma bermuda velha e... Dura o ano todo, né? Ele fica, uma fruta cai na cabeça, o peixe que está ali, ele vive bem mais fácil do que o nosso aqui. Mas a gente tem muita miséria nas nossas cidades. Sim. O que mais nos chama a atenção? Onde está o saneamento básico das nossas cidades? Não tem. Foi aqui em Caxias. O que a causa de muitas doenças, né? Por isso. Então, se a gente tivesse condições de melhorar as nossas cidades aqui do Sul, eu te digo que seria o motor de desenvolvimento para o país e o controle da natalidade, que eu sempre falo, que é uma necessidade. Que os governos não querem fazer. Nunca fizeram isso. Nunca fizeram. E, voltando para a eleição de Farroupilha, eu estou muito contente com o que está acontecendo. Sabemos já prefeito? Olha, pelas pesquisas já está mais ou menos definido. Só que há as viradas de última hora. A última semana é decisiva. A última semana, e até porque houve alguns fatos novos, não sei se tu assistiu a... Sim. Bom, tu estava transmitindo, além de assistir, eu assisti uma parte e escutei outra, mas assim, eu vejo que o pessoal se preparou bem. Eu vejo candidatos, todos os 4 candidatos saíram muito bem na sua foi bem debate. parelho, Foi bem legal. Eu acho que isso mostra, primeiro, uma certa civilidade mesmo, educação, respeito, essa troca de acusações com provas, e parece que as acusações foram com provas, tem a gente mostrando coisa lá. Se isso é motivo ou não, se isso não tem uma história por trás dessa prova, né? Porque tudo isso, a prova pode ser verdadeira, mas a gente muitas vezes não lembra que a legislação nos permite, o tempo nos permite. Vou te dar um exemplo bem claro. Eu tenho uma casa em Caxias que eu paguei 40 mil reais, um exemplo. Hoje eu vou vender, ela vale 400. Agora, eu continuo declarando ela por 40, só para dar um exemplo. Então muitas vezes o cara diz, tu comprou por 40 e vendeu por 400. Não, é verdade, comprei por 40, mas quanto tempo passou? Exato. Porque o imposto de renda faz a gente repetir o valor todos os anos. Sim. Então, é para pagar mais depois. Não estou justificando nada. Estou dizendo que é possível que sejam, que é verdade o que estão mostrando, mas que tenha uma explicação para isso. Até porque também o próprio Ministério Público não fez nada desde a época até agora, né? Pois, então, e foi demandado? Com certeza, né? Aí que vem a pergunta, porque... isso apareceu na rádio, apareceu...
Porque o Ministério Nas próprias cooperativas eles têm documento lá, né? Porque o Ministério Público age sob demanda, senão ele não age. Então eu acho que esse pessoal mesmo que denuncia teria que ter dito, bom, mas por que eu não denunciei? Então? Também. Por que eu não acionei o Ministério Público? Mas na recente intervenção das cooperativas apareceu tudo isso, né? Os imóveis comprados pelo valor de tanto, tudo isso foi feita uma auditoria. Com certeza, né? Está na mão da... Eu tinha essa dúvida se foi feita uma auditoria, sim, A Cláudia é a juíza, né? Sim, a juíza. Mas isso tudo está com eles, né? Mas assim, decorrido todo esse tempo não apareceu nada. Agora apareceu porque é a eleição, né? Mas o que chama atenção na pesquisa, não sei se tu viu os detalhes, assim, não vi. O jornal é bem completo, né? E o que chama atenção é que 83% dos que foram pesquisados, né, não vão mudar o voto. Poxa. É um número significativo, bem interessante, né? Bem interessante. Não, eu até acho que veio se formando uma convicção. A convicção já existia, mas ela se confirmou com a campanha, né? Ela se confirmou, porque, como eu digo, se surge um fato novo, que ele é agravante para a situação do candidato, é uma coisa. Pode abalar. Agora, se é um fato, eu não conhecia, mas fiquei conhecendo, e esse fato diminuiu de importância, o voto continua. Porque o que nós temos que analisar, primeiro, a legalidade das coisas, claro, mas em segundo momento, a gente analisa o que? A capacidade. E quando eu falo em capacidade, eu falei já aqui que os 4 são capazes. Falei isso. Por quê? Vamos começar pelo Catafesta. Já foi secretário. Já conhece lá dentro. Está na terceira vereança. Então conhece o setor público. Porque não basta conhecer só da prefeitura e nem só do legislativo. Bom é conhecer dos dois. Claro. E conhecer, inclusive, da iniciativa privada também. É interessante. Mas o perfeito não existe. A Glória já ocupou 2, 3 secretarias. Sim. O Filtrin foi vice-prefeito por 8 anos. Também conhece da máquina. Empresário a vida toda desde pequeno. Então, todos eles, o Pedroso está ali há 8 anos, vai fechar agora, foi presidente da Câmara 2 vezes. Então, todos os 4 candidatos não são paraquedistas. Não. É isso que eu quero dizer. Não chegaram aqui em Farroupilha, me dá a chave da prefeitura e vou administrar. Não é assim que funciona. E me parece que eles estão preparados e no debate a gente nota que eles conhecem. Conhecem a coisa. Que conhece bom, a máquina. Que bom. Então isso para nós... É só o que nós queremos, né? Uma melhor administração para todos. Né? O fato é que nós vamos eleger o nosso maior funcionário de Farroupilha. O maior, o segundo maior. Que é um dos melhores salários do Estado. Do Estado. Então nós temos que torcer para que ele acerte. Porque depende dos acertos dele, do nosso sucesso enquanto cidadão. Claro. Depende muito deles. O que a cidade vai conseguir nesses 4 ou 8 anos que vem aí. Então nós temos que ficar torcendo que ganhe o mais capaz, que ele seja capaz de movimentar o município. Que a verdade é que o município ficou mais bonito nos últimos anos. Ele melhorou muito nos últimos anos. Ela veio melhorando, que é natural. Deveríamos. Até pelo fator orçamento. Esse orçamento que está aí hoje, ele só cresceu e sem vir empresas para cá. Quer dizer que foi a administração anteriores que fizeram isso também, né? Eu te diria assim, tem uma série de fatores, né? Então, se a gente está acreditando também no turismo, é uma coisa boa. Sim. O turismo é uma indústria mundial e não tem poluição. Nós temos um município com uma atividade econômica muito diversificada. Se for bem aproveitado isso, se for bem entendido, eu estava ouvindo os candidatos colocando o que pode ser feito, eu fiquei impressionado com quanta coisa ainda pode ser feita. Claro. Nós temos um potencial enorme para desenvolver o município. De crescimento, de melhoria de qualidade de vida. De qualidade de vida e assim, respeitando, acreditando que eles possam implementar parte dessas promessas. Tudo é difícil. Vai ser da cidade das oportunidades. Com certeza. E eu quero ter o prazer de convidar os nossos parceiros que moram em outras cidades para vir para as cidades das oportunidades, para as cidades, para o município das oportunidades. Principalmente assim, desde, sei lá, uns 20 anos atrás que eu falo no turismo, né? Porque eu vim de Porto Alegre e lá a gente tem o Parque da Redenção, o Parque Marinha, essas coisas assim, né? O Parque Saint-Hilaire, que pouca gente conhece, né? Que é lá em Divisa de Viamão. E o Maurício Oscar Sobrinho. Esse eu não conheço, esse já é mais novo, acho, para mim. Mas aqui Parcão, né? Parcão é muito
belo também. Né? Eu namorei no Parque. Eu também. Dentro do carro. Tinha um Fuca. Era lá. moda? Eu tinha um Fuca. Eu já era mais rico, tinha um Chevette. Não, mas tu era já rico. Né? Então, assim, os atrativos turísticos que nós temos em Farroupilha, eu dificilmente tem outra cidade que tem. Dificilmente. Assim, nós temos 6 aqui, assim, que é rapidinho, tu diz, né? Nosso Central Park, que é o Parque dos Pinheiros. A nossa Salto Ventoso. Salto Ventoso, em 73 eu vim visitar Salto Ventoso. Olha só. Não tinha nada, era só aquela queda d'água e mato. Vai lá hoje. Tá lindo. Santa Rita, Igreja Matriz, né? Então nós temos sim coisas maravilhosas aí, né? A primeira viagem que eu fiz com o meu Fusca, quando eu comprei meu Fusca, eu vim na Igreja Matriz e bati uma foto. Olha aí. Tô lá eu de boca de sino em cima da escada. A Igreja Matriz está hoje entre as 3 mais bonitas do estado e o altar em madeira é o mais bonito do estado, não tem outro igual. Né? Bom saber. Hoje tu vê, as igrejas novas não tem mais altar assim. Ninguém mais faz um altar desse. Bem diferente. Então nós temos muita coisa. Mas também quando tu passa no centro, sempre tem alguém tirando foto da igreja, né? Uma coisa muito... E é uma cidade acolhedora. Com certeza. É uma cidade que está bonita, assim, os canteiros melhorou muito, ainda tem muita coisa a ser feita, calçados e tal, mas melhorou muito nos últimos anos. E nos dias de hoje, né, assim, os eleitos tinham que se dar conta que o cidadão que cobra e o cidadão que paga, ele tem o direito de ter a melhor cidade, por quê? Porque ele escolheu viver aqui. Hoje, com essa tecnologia toda de home office, tu mora na praia, em qualquer lugar, e trabalha em qualquer lugar, né? O meu sobrinho mora em Capão da Canoa, no 7º andar, e trabalha para uma empresa de São Paulo. E aí? Desde o início da pandemia, acho que não vai mais embora. Não vai, a empresa não quer mais pagar altos aluguéis e etc. Parece que até já fecharam a sala dele. Muitas, né? A oferta de sala aumentou muito no Brasil, né? É uma nova era. Então, assim, os eleitos têm que se dar conta que foram eleitos para trabalhar pelo povo. E pelo Eu acho que a essa altura do campeonato era muito mais produtivo a gente falar que os vereadores, que o nosso eleitor faça mais uma reflexão, que nós temos ainda o restante da semana, até o domingo, faça mais uma reflexão, olhando o currículo, olhando o comportamento, estudar olhando o caráter. Candidato. Porque uma coisa é certa, o prefeito, um dos 4 vai ser. E todos têm chance de fazer a coisa direito. Claro. Tem oportunidade. Agora, depende também de uma Câmara de Vereadores qualificada. Atuante. E fazendo o tema de casa. O vereador chega lá e saber por que ele está lá. Saber o que ele pode fazer. E o vereador não tem que chegar lá para baixar juro. Ele não tem que passar lá para criar um mega... Ele não vai conseguir. Muito menos distribuir brita, né? Não é a função dele. Abrir bueiro. A função do vereador é, primeiro, fiscalizar a atividade do executivo e, segundo, uma legislação, mas uma legislação não só nome de rua, que ajude o município a se desenvolver, que tenha uma visão empreendedora. A Câmara de Vereadores pode ter essa visão empreendedora. Com certeza. E ajudar o prefeito a criar esse ambiente. E não só porque não é do meu partido, não façam como os americanos. Terminou a eleição, todos somos de um partido só. Somos farroupilhenses. Lutar pelo melhor. Vamos lutar por Farroupilha. Suas considerações finais? Tá bom? Não, então, reforçando o recado. Por favor, vamos pensar com carinho, vamos analisar o currículo dos nossos candidatos e ver quem pode, quem tem as condições, quem tem a vontade e a capacidade de ajudar o nosso futuro prefeito ou prefeita, é bom que se diga, né? A fazer uma Farroupilha ainda melhor, que já é um bom lugar para se morar, mas que faça ainda melhor, para que a gente possa se orgulhar da cidade, do município que nós vivemos. Um abraço a todos e uma boa eleição a todos. Isso aí. E a OAB fez uma campanha fantástica agora, que é o voto consciente. Bem isso que nós falamos. Quer dizer, quanto mais for consciente o voto do eleitor, melhor será a nossa cidade. Obrigado mais uma vez.